Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez para juntos estudarmos um pouco da palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar sobre a origem do mal. Onde foi que o mal se originou? Por qual motivo ele se originou? Então a Bíblia vai nos mostrar hoje como isso aconteceu. Mas antes, vamos orar a Deus. Fechem seus olhos. Senhor Deus e Pai nosso que estais nos céus, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade que nos concede de juntos ouvirmos a Tua palavra através do Espírito Santo. Toma em Tuas mãos nossas vidas e nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, será que nós sabemos de quantos anjos é composto o exército de Deus? Será que nós temos uma ideia disso? Você sabe de quantos anjos são composto o exército de Deus? Não sabe? Pois a Bíblia irá nos mostrar agora de quantos anjos é composto o exército de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aí perto, abra em Apocalipse, no capítulo 5 e no verso 11. Ok? Apocalipse, capítulo 5, verso de número 11. Nós lemos assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Será que é pouco, anjo? Milhões de milhões e milhares de milhares? É dessa quantia que é composto o exército dos anjos de Deus. É um número, queridos, incalculável. É muito anjo. E eu e vocês temos um anjo da guarda que nos protege, nos livra do mal e está conosco todos os momentos de nossa vida. Ok? E o que será que a Bíblia fala a respeito de Lúcifer? Quem era Lúcifer? No que ele se tornou? Por que isso aconteceu? Lúcifer era um anjo criado por Deus, um anjo perfeito. Lúcifer, a palavra Lúcifer significa anjo de luz ou portador de luz. E a Bíblia descreve como ele o era. E nós vamos ver essa descrição agora no livro de Ezequiel, no capítulo 28, verso 14 ao 17. Ok? Ezequiel, capítulo 28, do verso 14 ao 17. Diz assim: Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos parar por aqui. Então a Bíblia diz que esse anjo era perfeito, até no dia em que nele se achou iniquidade. E o que é iniquidade? A Bíblia também responde lá em 1 João 3,4. A Bíblia diz que a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. E esse anjo, Lúcifer, ele transgrediu a lei de Deus no céu, quando ele desobedeceu à vontade de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Deus dissera que eles não comessem da fruta do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedeceram a Deus e comeram, e sofreram as consequências. Esse anjo também, Lúcifer, que era perfeito, desobedeceu a Deus e sofreu as consequências. Que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos até o livro de Isaías, no capítulo 14. Isaías, capítulo 14.
Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Isaías, capítulo 14. Deixa eu me encontrar aqui para que nós possamos ler. Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Nós lemos assim: Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho de Deus, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima dos anjos de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse anjo cometeu o pecado da iniquidade, que foi transgredir a lei de Deus, ou seja, desobedeceu a palavra de Deus. E ainda teve a arrogância de querer ser igual ao Altíssimo. Ele queria ser Deus. Ele queria ser adorado pelos outros anjos. E a Bíblia diz que o único que devemos adorar e nos curvar a Ele é a Deus. Então esse anjo também queria essa adoração, queria ser igual a Deus. Por esse motivo, Deus o lançou por terra. Então nós vemos aqui no versículo que ele queria assentar-se no trono de Deus, pretendia ser semelhante a Deus e queria o lugar de Deus e ser adorado. Claro, Deus jamais poderia consentir uma coisa dessa. Mas Deus esperou que ele se arrependesse. Mas infelizmente, ele procurou o caminho do mal. E qual foi o resultado da rebelião desse anjo? O que aconteceu com ele? Apocalipse, capítulo 12, verso 7. Apocalipse 12, 7. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O relato bíblico nos diz que ele foi precipitado do céu. Deus o expulsou do céu. Foi expulso do céu Satanás e os seus anjos, ou seja, uma terça parte dos anjos foram lançados por terra juntamente com Satanás. E esses anjos maus vivem hoje nesta terra, enganando as pessoas, levando o homem a pecar, levando o homem à desgraça, querendo destruir as famílias que Deus tanto ama. Esses anjos hoje estão aí com a sua pretensão de dizer que fazem curas, milagres e maravilhas. Devemos ter muito cuidado com isso, porque a própria palavra diz: provai os espíritos para ver se procedem de Deus ou não. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Então a Bíblia está aí para que nós possamos estudá-la e tirar nossas próprias conclusões daquilo que Deus quer de cada um de nós. E que advertência Adão fez? Deus fez Adão e a Eva lá no jardim do Éden. E Deus disse: não comam da árvore do conhecimento do bem
e do mal. Se comeres, certamente morrereis. Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sim, comeram. E morreram? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Porque essa desobediência à palavra de Deus trouxe consequências tristes, tanto para Adão, para Eva, como para toda a terra. E Adão e Eva foram expulsos daquele lindo e maravilhoso jardim que Deus havia criado para aquele casal. Contraindo a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse: é certo que não morrereis. O primeiro engano que surgiu no planeta Terra foi esse aí. Satanás se introduziu no corpo de uma serpente. A serpente andava e voava, mas não falava. E Eva, andando pelo jardim, ela ouve uma voz melancólica. Eva, Eva. Eva olha para um lado, não vê Deus, olha para o outro, não vê Adão. Mas quando olha para a árvore, ela vê a serpente falar com ela. E aquilo ficou Eva admirada ao ver uma serpente falar. E ela deu ouvido à voz do diabo. Queridos, muitas vezes nós também estamos dando ouvido à voz do diabo e não sabemos que é ele, porque ele se disfarça em anjo de luz para nos enganar e para nos levar à ruína. Então nós vimos aqui que o pecado teve sua origem no céu, no coração de um anjo perfeito chamado Lúcifer. E esse anjo, pela sua inveja, pelo seu orgulho, pela sua ambição, pelo seu querer ser Deus, foi expulso do céu para a terra. Com ele veio uma terça parte dos seus anjos e vivem aqui, tentando destruir as famílias que Deus tanto ama. Que Deus abençoe você e a mim, e que possamos distinguir os enganos de Satanás através da leitura da palavra de Deus. Sejamos fiéis ao que Deus diz e que possamos estudar cada dia mais a sua palavra. Esse é meu desejo para com vocês e para comigo. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa, ó Pai, com dúvida. Sabemos, ó Deus, que o pecado surgiu no céu, mas no coração de um ser que era perfeito, e pelo seu orgulho, pela sua ambição, o desejo de ser Deus, o levou a se transformar em diabo e Satanás. Que o Senhor nos livre, ó Deus, do orgulho, nos livre, Senhor, da ambição, nos livre, ó Deus, do eu, e que nós possamos ter em nossos corações a humildade enviada dos altos céus. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Até o próximo estudo, se assim Deus permitir.